és bem-vindo aqui, Jesus. Nos transborda, Pai, com o Teu Espírito Santo de Deus. Inunda, Deus, os nossos corações. Oh, aleluia. Digno de toda a honra, Pai. Só Tu és santo, Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico
Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, santo.
nos consagramos a Ti, Deus. Oh, Pai, aleluias, aleluias, Deus. Oh, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada por ser quem és, Pai. Aleluia, Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Toda honra seja dada a ti. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus.
aplauda o Senhor de todo o coração e dê a Ele um louvor com toda adoração. Aleluia! Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, ó Deus dos exércitos. Santo é o Senhor, ó Deus maravilhoso. Aleluia, aleluia, Senhor. Podemos assentar, queridos. Somos enviados. É o tema da palavra desta tarde. Todos nós somos enviados. No início da igreja, no início do evangelho, 3 cidades e 3 igrejas nestas cidades se destacaram no contexto cristão: Jerusalém, Éfeso e uma cidade chamada Antioquia da Síria, porque tinha outra, Antioquia da Psídia, mas eu quero falar daquela que na época era a capital da Síria. No contexto das cidades medievais, ou na verdade antes, no início da história do cristianismo, era uma mega cidade, uma grande cidade, distante de Jerusalém, mas que foi revestida de uma grande importância para a propagação do evangelho. No primeiro século, na cidade de Antioquia da Síria, floresceu uma igreja de refugiados, de fugitivos da perseguição que se abateu sobre os cristãos lá em Jerusalém após o assassinato de Estevão. Fora os apóstolos, que tinham o apoio da população, os demais cristãos tiveram que fugir, tiveram que bater em retirada, deixando casa, deixando lavoura, trabalho, muitas vezes parentes, para preservar a própria vida. Quantos pegaram os poucos pertences, os seus familiares, e deram no pé, porque corriam risco de serem mortos, apedrejados, igual Estevão foi. Esta cidade, Antioquia da Síria, existe até hoje, no sul da Turquia. Antes, aquela localidade pertencia ao país da Síria, que existe até hoje também. No entanto, geograficamente, essa cidade pertence à Turquia, e o nome dela é Antáquia. E é interessante que hoje ela tem uma característica parecida com lá no século I. Antáquia é a cidade que mais recebe refugiados na atualidade ali na Turquia. Milhares de refugiados que vieram da Síria, da Líbia e de outros países ali do Oriente Médio estão nesta cidade Antáquia, no sul da Turquia. Uma característica que já tinha naquela época. Hoje, assim como quase toda a Turquia, se não toda, é uma cidade muçulmana. Mas lá no início da era da igreja, era uma cidade com costumes gregos, mas onde havia uma certa liberdade para professar a fé que a pessoa escolhesse. Por isso que os cristãos perseguidos de Jerusalém foram para vários lugares, inclusive para esta cidade. E eu quero nesta tarde abordar com vocês a importância da igreja cristã em Antioquia da Síria. E quero, tirando do texto de Atos capítulo 13, a partir do versículo 1 e do capítulo 11 de Atos, tirar ensinamentos para as nossas vidas, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus aqui em Votorantim e Sorocaba. Nós somos a igreja da atualidade. Precisamos então aprender com as qualidades desta igreja. Olha a Aurora andando, que belezinha. Precisamos aprender e colocar em prática em nossas vidas esses princípios, para que nós também façamos diferença, da mesma maneira como aquela igreja em Antioquia fazia. Primeiramente, vamos ver
como era a liderança da igreja de Antioquia da Síria. Livro de Atos, capítulo 13, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, conhecido pelo seu segundo nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo, que depois passou a ser chamado Paulo. Então aqui nós temos, nessa breve lista inicial, quem eram os líderes, quem eram os obreiros e destaque daquela igreja naquela cidade. E aí, continuando a leitura, enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me Barnabé e Saulo para a missão para a qual eu os tenho chamado. Diante disso, depois jejuaram e oraram, e lhes impuseram as mãos e os enviaram. Foi aqui, foi desse final do versículo 3 que eu escolhi o tema dessa ministração. Todos nós somos enviados, todos nós somos missionários. Afinal, ser missionário é ter uma missão, e nós temos uma missão. E aí posso falar a missão de ser sal, vocês já sabem o que quer dizer isso. A missão de ser luz, vocês também sabem. Temos o ministério da reconciliação da humanidade com o Criador, vocês já aprenderam sobre isso também. Somos missionários. Eu até cunhei uma expressão que eu não lembro se alguém mais tem, mas pode ser que sim, não sou criador de nada, onde eu sempre falo que você, lá no seu trabalho, é um missionário em tempo integral, que trabalha ali em tempo parcial. Quer dizer, deixa eu usar aqui o Admir, por exemplo, como exemplo, que trabalhou muitos anos na Polícia Civil, né, chefe? Muitos anos, até aposentar. Acabou o tempo dele na Polícia Civil, e lá ele era um missionário. A missão primeira dele era testemunhar de Jesus, depois ele tinha a sua atividade profissional. Isso acontece com muitos que hoje trabalham num lugar e amanhã em outro. É importante você, como servo, serva de Deus, não ficar com medo ou preocupado se for demitido, se tiver que arrumar outro emprego. Fique em paz, Deus tem propósitos na sua vida, e o propósito maior e primeiro dele é que você faça diferença e mostre Deus. Você é um missionário em tempo integral, ou quer dizer, toda hora, todo dia, todo tempo, mas que secularmente trabalha em tempo parcial, às 8 horas, a Paulinha lá no consultório lá, ela trabalha às 8 horas do dia, mas ela é missionária às 24 horas do dia, e isso é de maneira integral. Somos missionários integrais, é toda a nossa vida. Por isso que eu digo que nós somos enviados. Essa igreja, ela tinha algumas características que é importante observarmos e já vimos no texto lido. Primeiramente, ela era uma igreja cujos membros, na verdade, desculpa, essa parte eu não li ainda, vou ler agora. Era uma igreja cujos membros eram parecidos com Jesus. Sabe que os cristãos, até o nascimento da igreja de Antioquia, eles eram conhecidos como os do caminho, e que eu acho muito bonito, os do caminho, porque eles seguiam um caminho diferente. Somente após o nascimento da igreja de Antioquia da Síria, é que eles passaram a ser chamados de cristãos. Olha aí, no capítulo 11 de Atos, versículo 26, o finalzinho dele, a primeira parte fala de Paulo, e aí o final diz o quê? Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E isso é por quê? Porque eles eram confundidos com Jesus. Presta bem atenção, o povo que não era cristão, ao ter contato com os cristãos, que não eram chamados de cristão até então,
viam neles características que eles falavam que Jesus tinha, a ponto deles darem esse nome para a igreja, cristãos. Eles eram parecidos com Cristo, tão parecidos que receberam esse nome. E que diferença de hoje, né? Hoje o Brasil é país cristão, hoje o traficante é cristão, o trambiqueiro, o salafrário, enfim, pessoas que fazem coisas erradas, o blasfemo, o corrupto. Não, eu sou cristão porque nasci numa igreja cristã, tenho a minha origem numa igreja cristã, moro num país. Na verdade, ser cristão é ser parecido com Cristo. Aquela igreja conhecia a Cristo através do comportamento, aquela cidade, conhecia a Cristo através do comportamento daqueles cristãos, daqueles primeiros convertidos. Quando as pessoas olhavam para eles, elas sentiam que estavam olhando para Jesus, que nunca conheceram. Jesus nunca foi para Antioquia, Jesus não saiu da Judeia, da Galileia, foi ali que ele nasceu, cresceu e morreu. Isso quer dizer que a pregação daqueles cristãos em Antioquia era acompanhada do exemplo deles. A vida deles referendava a fé que eles tinham. O testemunho deles era avalista, era fiador das palavras deles. Eles viviam, eles ensinavam e viviam. Você já ouviu isso? Só posso ensinar e viver. Uma pessoa que de vez em quando fala isso. Eles colocavam em prática aquilo que ensinavam, de tal forma que foram chamados de cristãos. Não foram eles que chegaram em Antioquia e falaram: nós somos cristãos porque somos de Cristo. Foi o povo da cidade que falou: esses são iguais a Cristo que eles pregam, esses são iguais a Cristo que eles anunciam. Entendam isso. Essa primeira característica precisa ser realidade nas nossas vidas. A igreja do século 21, se nos autodenominamos cristãos, estamos falando com isso que somos parecidos com Cristo. É verdade isto? O nosso comportamento, nossas ações e reações, nossos desejos, nossos anseios, nossos alvos, nossas metas, elas são semelhantes às de Jesus? Seguimos os passos dele? Se não, por favor, não use o nome de cristão, porque está errado. E mais ainda, as pessoas que não conhecem Deus, mas conhecem você, elas falam que você é parecido com Jesus. Minha irmã querida, você é parecida com Jesus? Você honra, você testemunha, você vive a sua fé a ponto de ser chamado de cristão? Se Antioquia da Síria foi uma igreja extremamente missionária, que fez diferença no mundo da época, precisamos entender que a nossa igreja, para impactar o nosso mundo, precisa ser uma igreja que é conhecida como uma igreja cristã, que hoje é título, que na verdade, de um modo geral, não mostra a fé genuína e autêntica. É uma vida piedosa que dá um testemunho eficaz. É uma vida piedosa que mostra a fé que nós temos e que falamos. Entenda uma coisa, que o seu comportamento precisa caminhar junto com as palavras que saem dos seus lábios. Nós precisamos pregar, porque as pessoas, elas nos ouvem com os ouvidos e com os olhos, ou seja, elas podem ouvir aquilo que falamos, mas elas observam como andamos, elas observam como nos comportamos. Precisamos, portanto, já que nos autodenominamos cristãos, precisamos falar e fazer, mais fazer do que falar e viver,
pôr em prática no nosso dia a dia, mostrar para que as pessoas podem não gostar da gente, podem não aceitar a nossa fé, mas serão obrigadas a falar: ele vive o que prega, ele vive o testemunho que dá, ele vive aquilo que ele anuncia, ele é igual, esse Deus que ele diz que é o único Deus. Ele pode não aceitar, mas ele é obrigado a concordar que você é semelhante a Cristo. Isso é ser cristão. Como nós vemos na essência, escute, o nosso testemunho vai na frente daquilo que falamos. Eu li uma frase que não é minha, que diz que nós somos a Bíblia dos incrédulos, que diz que aqueles que não conhecem a Jesus, nos conhecem primeiro, e ao nos conhecer, podem conhecer aquele que representamos, já que somos missionários, já que somos enviados. Graças ao exemplo daquela igreja, uma grande multidão foi agregada à mesma, e a questão foi tão impactante que a igreja de Jerusalém, onde estavam os apóstolos, enviou Barnabé, um dos líderes lá, um dos obreiros exemplares, fiéis, enviou Barnabé para ir até Antioquia. Tem uma igreja muito grande lá florescendo. A igreja de Antioquia não foi fundada por nenhum apóstolo. Sabe quem começou aquela igreja? Cristãos que estavam em Jerusalém no Pentecostes, que se converteram através da pregação do apóstolo Pedro. E depois, quando foram embora, cada um para o seu lugar, foram até Antioquia, onde eles viviam, e lá começaram a testemunhar, porque estavam cheios do Espírito Santo, começaram a compartilhar a fé deles. Olha o que diz Atos capítulo 11, versículo 19 e 20, e esse texto introduz a segunda característica que tinha aquela igreja. A primeira, como eu disse para vocês, era uma igreja onde o povo era confundido com Jesus. Só isso basta, só isso é suficiente. Olha lá, é um Jesus de saia, é um Jesus de trancinha, é um Jesus de lacinho, é um Jesus de chapinha, é um Jesus loiro, é um Jesus barrigudinho, é um Jesus com cara de Abraham Lincoln, é um Jesus grisalho, enfim, não importa. O importante é que as pessoas, ao olharem para nós, vejam Cristo. E qual era a segunda característica daquela igreja? Vamos ler o texto primeiro, capítulo 11, versículos 19 e 20. Então, os que haviam sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém, senão aos judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e Cirene, e chegaram até Antioquia e pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Graças a Deus, alguns não obedeceram o conceito que só o judeu era merecedor da salvação, e levaram o evangelho também para outros povos, no caso aqui para os gregos que lá habitavam, e de lá o evangelho foi para o mundo da época. A segunda característica de uma igreja que faz diferença é uma igreja que nasce debaixo de grande perseguição. É isso que o texto diz. Todos deram no pé, mas não cabisbaixos, envergonhados, assustados, intimidados. Eles fugiram para preservar a vida, mas por onde eles passavam, eles falavam que só Jesus é o Senhor. Eles obedeceram à agenda de Atos 1:8. Lembra Atos 1:8 que eu preguei semana passada? Lembra? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Isso aconteceu literalmente. Fenícia, Chipre, Antioquia, foi o evangelho espalhado para o mundo da época. Uma igreja que nasceu debaixo de grande
perseguição. Foram dispersos, não saíram pulando, sorrindo, soltando o rojão, correram rápido, deixando tudo para trás, mas não deixaram a fé, não deixaram a convicção de que Jesus era o caminho, não saíram lamentando o destino, pelo contrário, saíram honrados por serem considerados dignos de sofrer por amor a Cristo. Como é diferente hoje! Se passamos por perseguições, por tribulações, reclamamos, murmuramos, protestamos, falamos, mas por que eu estou passando por luta financeira? Eu dou o dízimo. Porque eu estou tendo um problema em casa? Eu sou fiel. Começamos a questionar Deus. Eles eram perseguidos e ainda assim testemunhavam do Senhor, falavam do amor de Deus, não tinham medo, eles não lamentavam, eles proclamavam. Por quê? Porque aquela igreja que estava nascendo sabia que cada um era um missionário, cada um tinha uma missão. As boas novas chegaram àquele território dos gentios por causa do vento da perseguição, aquele vento que soprou espalhando a igreja, espalhou também a palavra. Aquele vento que soprou, levando os cristãos para fora do território. Gente, saíram do país deles, da língua deles, da zona de conforto, daquilo que muitos conheciam de mundo. Foram obrigados a ir para longe, buscando favores, buscando construir uma nova vida. Mas eles iam compartilhando e testemunhando de Deus. Olha o versículo 21 aí do capítulo 11 de Atos. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se convertiam. A mão do Senhor não quer dizer isenção de problemas, não quer dizer isenção de perseguição, quer dizer que Deus está com você onde você estiver, não importa a circunstância. Deus vai te guiar, Deus vai te abençoar, e mesmo que você semeie com lágrimas, você vai colher. Deus chamou você como um missionário, como uma missionária, cheio do Espírito Santo. A igreja cresceu em Antioquia. Barnabé foi enviado para lá pela liderança de Jerusalém. Sabe o que Barnabé fez? Primeiro fez uma parada, um pit stop, numa cidade chamada Tarso da Cilícia, e lá pegou um homem que outrora tinha sido um grande inimigo da igreja, isso 13, 14 anos atrás, mas que agora já pregava com ousadia e conhecia as escrituras como ninguém, conhecido como Saulo de Tarso. E Barnabé pega Saulo e leva ele para Antioquia, e começa a ensinar o povo, começa a compartilhar e explicar as escrituras para este povo. Do versículo 22 até o 26 de Atos 11, nós vemos que eles ficaram por um ano doutrinando aquela igreja emergente, aquela igreja que estava ali numa situação um pouco difícil, mas que testemunhava, que compartilhava. Escute, a perseguição não destrói a semente do evangelho, ela apenas espalha. Estava conversando com a Rô sobre isso, sobre semente. As lutas que o inimigo lança sobre nós, elas não podem, não devem, não têm força suficiente para secar a semente do evangelho, a não ser que nós deixemos, a não ser que desanimemos. Na verdade, a perseguição deve nos fazer ficar mais firmes, mais enraizados, mais firmados, mais comprometidos, mais cheios de Deus, mais dependentes dele. Quando somos perseguidos, nós entendemos o quanto nada somos. Foi isso que falamos semana passada, quando oramos pela igreja perseguida. Entende que a oração pela igreja perseguida não é que cesse a perseguição, não. O que eles querem não é que a perseguição acabe, o que eles querem é força para resistir, porque a perseguição é como uma peneira, que separa a palha do grão. A perseguição mostra quem tem fé realmente. É por isso que Deus permite tribulação, provação.
é para que nós mostremos quem somos. Aquele povo era cristão, e por serem cristãos, eles não se calaram, eles não se envergonharam. O cristão pode ser perseguido, mas conta com a mão de Deus e com a graça do Senhor. Uma igreja composta de pessoas assim, mesmo no meio da dor, é uma igreja missionária, é uma igreja que compartilha. Que igreja nós somos? Não esqueça de uma coisa: igreja não é uma denominação. Um outro uso errado, que agora está até no dicionário, mas a palavra igreja, na sua origem grega, é eclésia, e eclésia quer dizer chamados para fora da vida na qual estavam inseridos, chamados para fora de um comportamento que eles tinham, chamados para fora. A igreja, o cristão, ele é chamado para ser diferente. E novamente pergunto para você: que igreja nós somos? Que igreja nós somos? Vimos aqui que a primeira característica da igreja de Antioquia da Síria era uma igreja confundida com Jesus a ponto de serem chamados cristãos. Era uma igreja que nasceu em meio à perseguição, mas proclamou o evangelho por onde andou. E terceira característica, dentre tantas que eu quero focar para você nessa tarde, é que era uma igreja que obedecia à voz do Espírito, e disse sim ao ide pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar tudo aquilo que eu lhes tenho dado. Ide expulsai demônios, ide e anunciai as boas novas de salvação. A igreja de Antioquia era uma igreja missionária na sua essência. Por que era uma igreja missionária? No primeiro texto que eu li para vocês, no capítulo 13, nós vemos isso. Quando o texto lido mostra 3 características comuns daquela igreja. Era uma igreja, eu listei aqui, que servia. Uma igreja que servia. Paulo e Barnabé estavam lá ensinando, os demais listados e todo o povo estavam lá testemunhando. Não era uma igreja ociosa, parada, acomodada. Gente, eu contei aqui quinta-feira de uma experiência que eu tive pela manhã, quando eu estava fazendo a mudança da igreja do V2, levando as coisas de volta para a central, desmontando a plataforma. Não tenho mais idade para isso. Foi o tempo que eu era mestre no pé de cabra e na marreta. Agora eu deixo para os mais jovens. Eu já estou chegando no nível de supervisor, de orientador, porque eu fiquei quebrado. Mas teve um momento que eu fiquei esperando o caminhão voltar, depois de termos carregado. Eu estava ali do lado de fora, porque a minha parceira Dani estava comigo, quando um rapaz mascarado chegou perto de mim. Perto assim, um pouco mais perto que o Gu. Bom dia, posso conversar com o senhor? Pois não. Aí ele: eu estou representando um projeto de saúde, sou universitário, eu estou aqui nesse bairro, como é que é o nome aqui? Vossoroca. Eu falei: não, é Vossoroca. Ele: pois é, eu e minha equipe, nós estamos aqui para mostrar o nosso material. O senhor tem um tempo? Eu tenho. Ele já brilhou o olhinho, devia ter levado um monte de não. Ele abriu a mochila dele e tirou um livro da igreja adventista, não é igreja, dos adventistas, e a revista. Você conhece esse material? Conheço. Eu sou pastor. O senhor é pastor? Eu falei: sou. Que igreja? Essa. Apontei a placa, estava lá ainda, né? Ele: você sabe a importância de ter uma vida saudável? Eu falei: claro que sei. Então esse livro aqui tem shake, tem um monte de coisa que é saudável, tudo natural. É verdade.
Você quer adquirir? Não. Eu não quero adquirir. Eu sou adventista. Eu sei. Eu conheço esse material. Ele então, essa revista aqui foi escrita, eu tenho esse livro aqui também, tirou um livro, O Grande Conflito. Conhece esse livro? Conheço. Foi escrito pela Ellen G. White, a profetisa que para eles é igual Deus. Eu conheço. Eu já li, eu falei. Ele, pois é. Então, você não quer adquirir? Eu não quero adquirir, mas eu quero te dar os parabéns, porque tem muito cristão que por causa dessa máscara, que por causa dessa pandemia não fala de Jesus, e você está falando da sua fé. Eu quero te dar os parabéns, porque você parou na frente de um estranho e está tentando vender o seu peixe, que eu não vou comprar porque para mim é podre, mas enfim, você é uma pessoa exemplar, eu admiro você por isso. Parabéns, que Deus abençoe você, mas eu não vou adquirir esse material. E aí ele falou, você não tem um dinheirinho para eu comprar um Marmitex? Porque o primeiro livro que eu vendo, eu posso tirar o dinheiro para o Marmitex. Eu falei, isso eu tenho. Estou aqui, vai comprar o Marmitex. Eu não tinha todo o dinheiro, mas eu dei o que eu tinha para ele. Puxa vida, você não quer essa revista? Eu falei, não. Você não quer de presente? Eu não quero. Mas você está de parabéns, porque muitos aqui, e eu falei isso hoje de manhã, acham que não dá para evangelizar porque andamos de máscara, acham que não dá para testemunhar de Deus porque tem que manter o distanciamento. Aquele cara ficou 2 metros de mim e vendeu o peixe dele, eu não comprei, mas ele tentou vender, e depois que eu disse não, na casa para baixo da igreja lá do V2, ele estava batendo no portão, e nós cristãos ficamos quietos, e nós cristãos, porque temos que andar de máscara, porque tem que manter isolamento, ficamos em casa, e esquecemos que Deus nos chamou para ser luz, e não se coloca uma lâmpada acesa debaixo de um velador, escondida dentro de 4 paredes. Nós temos que brilhar, custe o que custar. Mas eu posso ficar doente, eu posso pegar o vírus. Você vai no mercado todo dia, dá trombada para pegar um preço mais barato. Você vai trabalhar, porque senão não tem o sustento, e no mercado é importante, trabalhar é importante, vir na igreja ou falar de Jesus não é? Quando tiver a vacina, quando vai ter a vacina? Hoje estava conversando com um sobrinho nosso lá em São Roque, ele falou, e aí tio, qual é a sua previsão? Minha previsão? É que lá para o fevereiro vai ter a vacina. Aí eu disse para ele, mas mesmo com a vacina, Mateus, o vírus vai continuar aí, o vírus vai continuar. Não somos vacinados da gripe todo ano, pelo menos os idosos como eu, né, Admir? Não é o seu caso. No entanto, o vírus da gripe continua aí, ou não? Já foi falado pelos cientistas que esse vírus vai continuar como muitos outros, e nós vamos aprender a conviver com eles, vamos adquirir imunidade, mas hoje é comprovado que essa imunidade é temporária, assim como da gripe, que tem que vacinar todo ano. Eu falei para o meu sobrinho, nós temos que tirar o que tem de bom. As questões de higiene, vamos manter. A máscara em lugares públicos, vamos manter. Em lugares onde você não conhece as pessoas, se ainda é família, se ainda é um grupo com quem você convive regularmente, mas se não, põe máscara. Mas você sabe muito bem que hoje tem vacina, amanhã parece que não tem coronavírus, saiu da Globo, tu me esquece, e muita gente vai continuar morrendo. E aí, não vamos testemunhar de Jesus? Vamos continuar em casa? 7 meses, 10, 12, 1 ano, quanto tempo? Eu posso ficar doente? Eu posso ficar doente em casa, numa sacolinha do mercado, que numa dobrinha que eu não passei o álcool gel, não passei o álcool 70, o vírus pode estar lá e me pegar.
num pacote de farinha de trigo que é de papel, porque eu gosto da de papel, então eu não vou lavar, eu não vou passar álcool porque vai molhar, e ali pode estar o vírus. Debaixo de uma unha que eu não lavei direito a minha mão, eu não passei álcool gel direito porque é caro, pensa que dá na árvore, então eu tenho que economizar, eu posso ficar doente ou transmitir, é fato isso. Um sapato mal limpo, tanta coisa. Eu não vou falar de Jesus. Aquele rapaz falou da crença dele vendendo o produto dele. Aquela igreja era uma igreja confundida com Jesus. Era uma igreja que nasceu num tempo de perseguição, e era uma igreja que obedeceu o ID, porque era uma igreja que orava. Era uma igreja que orava. Era uma igreja que jejuava. Era uma igreja que se consagrava. Na verdade, as três palavras era uma igreja que servia, uma igreja que adorava e uma igreja que jejuava. E o que aconteceu? O Espírito Santo se manifestou. O poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, ela cresce, ela se propaga na vida daqueles que servem, que oram, que adoram, que jejuam, se consagram. O Espírito Santo tem liberdade, e nós vimos lá no capítulo 13, e o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a missão que eu tenho para eles. Aquela igreja prontamente jejuou, orou, ungiu e enviou. Paulo podia falar, Saulo na época, né? Peraí, eu tenho um grande ministério aqui, eu sou mestre, eu ensino as escrituras já há 1 ano, eu capacito este povo. Peraí, eu estou aqui na zona de conforto, nessa cidade, fugimos da perseguição, aqui as coisas estão relativamente bem, fugimos da aflição, e agora está me enviando para o mundo desconhecido, para anunciar Jesus. Não, Paulo não questionou, Barnabé não questionou, e assim foram enviados para a primeira viagem missionária. Uma igreja missionária é uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que se consagra, uma igreja que serve, ela frutifica aqui, ela dá fruto. Não é aquele cristão ocioso, parado, que não faz nada, que não faz diferença. Ele trabalha onde ele está, ele abençoa as pessoas com quem ele se relaciona, e Deus, sendo assim o propósito dele, envia. Não, esse ano não dá para ser missionário, esse ano não dá para fazer missões por causa da pandemia. Quem disse? Quem disse? Ah, mas máscara, vai de máscara, pendura álcool gel no pescoço, faz igual o meu irmão, ele anda com um frasquinho pequenininho de álcool gel no bolso, e quando ele encontra com o Cleiton, por exemplo, o Cleiton estende a mão para cumprimentar, sabe o que ele faz? Espreme álcool gel na mão. Eu fiquei olhando um dia ele fazer isso, o cara. Aí o Cícero colocou na mão dele, o rapaz esfregou, aí o Cícero cumprimentou. Eu falei, cara, você não tem vergonha do outro aí ficar bravo com você? Ele, estou me prevenindo. Eu ando no carro, tá? Se eu cumprimento alguém, depois quando eu vou no carro, eu passo álcool gel, dou álcool gel para Dani, mas eu não tenho essa ousadia de a pessoa estender a mão para me cumprimentar, isso aí já é demais, né? A pessoa capaz de falar assim, está me chamando do quê? De contaminado? Mas ele faz assim, qualquer um. Se você vê o pastor Cícero, cumprimente ele, Cícero, a mão, não vai no soquinho não, tá, Cleito? Vá assim, estenda a mão. Eu imagino se você quiser abrir os braços para abraçar ele, ele vai pegar o spray em você primeiro, aí deixa você abraçá-lo. Bom, cada um é um. Gente, vá assim, e testemunhe, e fale de Deus. Que igreja somos? Que igreja eu sou?
Que igreja eu fui? Que igreja eu me tornei? Ah, não, já passou meu tempo. Eu já tive ministério, agora já passou meu tempo, aposentei. Deixa para os jovens. Espera aí, jovens, tem algum velho aqui? Porque velho é trapo, tem um trapo aqui? O que tem aqui são pessoas experientes de cabelos brancos, né, Benê? Pessoas experientes e não velhas. Eu sei que tem momentos que eu me sinto velho, tem momentos que eu acho que eu tenho 57 anos. Tem momentos que eu acho que eu tenho 57, né, Solange? Mas depois passa. Aí eu lembro que eu não tenho 57, eu tenho quase 58. Mas eu posso continuar falando de Deus. Escute. Que cristão você é? Não. Você é cristão? Porque não tem cristão, você é cristão quente, cristão frio, cristão cheio de Deus, cristão vazio. Isso não existe. Isso não está no vocabulário bíblico. Ou é cristão ou não é cristão. Cristão é ser confundido com Cristo, parecido com Cristo, cheio do Espírito. Estamos na campanha do relógio, o seu nome não está lá. Eu sei, porque foi eu que coloquei todos aqueles papeizinhos. E o nome de alguns de vocês não estão lá. Eu não preciso. Eu oro. Amém. Deus conhece o seu coração. Estamos numa campanha de jejum. Se tem jejuado, não posso jejuar, eu tomo remédio. Eu também. Não posso jejuar, isso me faz mal. Conversa. Esqueci, tudo bem. Jejum outro dia, tudo bem. Em jejum já tomei café. Desculpa aí, Senhor. E Deus, tá bom. Não, Deus não faz essa cara. Estamos orando, estamos jejuando, estamos buscando a Deus. Você pode vir terça na igreja. Eu comentei com aquela loira bonita e ela chorou. Eu falei de uma pessoa que disse assim: precisa orar? Não, ela disse assim: precisa de reunião de oração? Precisa. Eu olhei para essa pessoa e fiquei olhando, pensando tudo que eu podia falar para ela, mas eu fiquei quieto. É uma pessoa que conhece a palavra. Eu fiquei quieto. Terça-feira, 1h, no mínimo, ficamos de joelho dobrado. E você não vem porque já cumpriu sua obrigação de vir domingo. Porque terça não é dia de vir na igreja. Vim no meio desse povo barulhento. Vim aqui para ouvir grito. Quem veio terça assustou. Um berro que a irmã deu. Eu vi que algumas pessoas. E depois um outro emendou outro berro mais alto ainda. Uma manifestação do Espírito. Numa revelação que Deus deu. Pode, mas não vem. Não ora e quer ser cheio de Deus. E quer ter uma vida abençoada. Não ganha nem a família. Você serve? Para que você serve? Pense sobre isso. O que aprendemos domingo passado? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Essa campanha é de avivamento. Avivamento, gente. Vocês crentes antigos sabem o que é avivamento. Crentes novos sabem o que é avivamento. É força e poder e coragem e unção para fazer diferença e cumprir a sua missão. Missionários. Missionários. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que essa vida reflita. Pense. Olhe para si mesmo.
e veja se nela tem uma dessas características dos irmãos de Antioquia da Síria. Se ela é confundida com Jesus, se ela é firme e testemunha mesmo em meio à perseguição, e se ela é uma igreja missionária que obedece o ID, na faculdade, na fábrica, na loja, na família, na rua, no bairro, por onde andar. Que esta vida que veio hoje, ouviu esta palavra, possa considerar e que ela queira pôr em prática, em nome de Jesus. Amém. Hoje é domingo de missões. Domingo de missões. E nós aprendemos hoje sobre o Espírito Santo em missões. Se formos vazios de Deus, o que vamos oferecer? Lembrem que missões são feitas de 3 maneiras. É feita de 3 maneiras. Indo para aqueles que têm um chamado específico. Ela tinha acabado de fazer ciências contábeis em dezembro de 83. Eu tinha acabado de terminar o seminário, lógico, já tinha um chamado, também em dezembro de 83. Em janeiro de 84, pegamos a nossa mudança, a nossa cachorra que nós tínhamos, e fomos embora. A cachorra escapou do caminhão. Sabe aquela frase, tá perdido igual um cachorro que cai do caminhão da mudança? Aconteceu isso comigo em Limeira. A minha cachorra fugiu da cabine e toca pegar ela em Limeira. Nem eu conhecia aquela cidade. Paramos para fazer xixi e toca aí atrás da nossa vira-lata, que no fim, por causa do ministério, tivemos que dar para uma irmã da igreja lá de Torrinha, porque tínhamos um chamado, porque obedecemos o ID. 21 anos, fomos embora, deixamos tudo e todos, fomos para um lugar que não conhecíamos, até tivemos alguns percalços, mas fomos. Missões é feita indo, orando. Gente, oramos semana passada pela igreja perseguida. Vamos orar hoje pela igreja livre, porque a igreja livre que somos nós tem mais necessidade do que a perseguida. Essa nossa liberdade nos torna indolentes, negligentes com relação ao nosso chamado. E missões são feitos contribuindo. Eu sei que já passou 10 minutos, mas se eu não aproveito essa oportunidade para falar, quando eu vou falar? E eu só posso e devo falar de mim, a não ser que os outros autorizem que eu fale. Somos casados há 37 anos, e ela fica brava quando eu falo isso, porque como é que pode ser casado aos 37 se ela tem 16? É um mistério isso. Não queira desvendar esse mistério. 40 anos desde que começamos a namorar. E quando começamos o ministério, eu fui trabalhar na indústria chique de produção de essência de eucalipto. Traduzindo, ia para a roça cortar folha de eucalipto, carregar um caminhãozão, e às vezes vinha em cima da carga que ficava balançando. Tem aqui um ex-caminhoneiro que é o Sandro e sabe como a carga tem que ser bem amarrada. Como é que você amarra uma carga de folhas sem lona? E a gente vinha em cima da carga, balançando pelas estradas da vida, das 3, 4 da manhã até a noitinha. Aí ela disse: Fábio, eu vou trabalhar para você cuidar da igreja. E ela arrumou lá em Torrinha um emprego no cartório. Aí eu saí da roça
Ela levantava 2 da manhã para fazer a marmita, que tinha que ser fresquinha, porque ficava no sol. Então você imagina como era a nossa vida. E até hoje ela trabalha fora. Desses 37 anos, só 2, 3 anos que ela não trabalhou. Quando a Beca nasceu. Mas todos os demais anos, ela sustentou a nossa casa. Para que eu pudesse me dedicar ao ministério. Lógico, tem ajuda que eu recebo também da igreja. Mas, gente, não sou nenhum riquinho. Sou um abençoado. Mas trabalha por amor à obra. Para que eu possa me dedicar integralmente. Me dedicar a esse ministério. É a oferta de uma vida. Não vê a hora de aposentar. Espero que possa parar de trabalhar quando aposentar. Falta 2 anos. 16 anos de idade, mas falta 2 anos para aposentar. Você está entendendo, né? Para contribuir, para abençoar a obra. E nós estamos aqui. O dinheiro é importante. Tem aluguel. Tem as contas. Missões é feita contribuindo também. E esquecemos. E não nos importamos. E achamos que não precisa. Eu não tenho. Ou eu não quero. É por isso que dinheiro na igreja é um negócio tão ruim de falar. Tem os sem vergonhas, tem os aproveitadores, mas tem os pastores de vocês. O dinheiro é importante, não para prosperidade pessoal. Foi isso que eu te falei quando a gente foi namorar, que eu vou ser pastor, e eu não vou ser um pastor rico. Já me puxaram a orelha e falaram, você não devia falar que não vai ser pastor rico, mas é verdade. Ainda que eu sou um multimilionário, eu tenho um grande tesouro. Eu tenho muito mais do que eu preciso. Mas o que eu quis dizer é que o meu foco não era o dinheiro, e não é. E você sabe que de muitos é. O meu foco é um outro tesouro. Mas o dinheiro é necessário para o dia a dia. Entenda isso. Missões são feitas indo, orando e contribuindo. Amém? Vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção. Nunca esqueça disso. Eu sei porque eu conheço vocês. Vocês são uma bênção. Vocês têm um coração missionário. Muitos têm um bolso missionário. E muitos escutam o chamado de Deus para o ID. Muitas vezes o ID de vocês é aqui. O meu ID da Rô foi por várias cidades. Boa Esperança do Sul, Torrinha, Dois Córregos, e Votorantim, Novo Mundo, Itapeva e aqui. Eu acho que a parada é aqui, mas eu não sei. Eu não sei. Porque se um dia Deus falar, separai-me o Fábio e a Rosângela, por favor, não impeça. Chega para mim e fala, vai com Deus. Vai pregar a palavra. Porque eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém? Obrigado, Pai, por esse culto, obrigado por esse povo querido. Peço a Tua graça, a Tua bênção sobre ele. Derrama a Tua unção, traga fé, confiança, alegria no coração. Que seja uma igreja que serve, uma igreja que adora, uma igreja que jejua, uma igreja cheia do Espírito, para que faça diferença onde está. Ó Deus, eu peço a Tua bênção em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe vocês.